Bom, por último, a gente chega num painel com um tema, para mim, interessantíssimo e, de certa forma, polêmico, do formato como esse mercado veio sendo trabalhado até aqui, mercado de carbono. Queria trazer uma informação importante. Eu gostei muito do approach que parece combinado entre todos os palestrantes aqui, né? Da gente primeiro medir, depois a gente reduzir, depois investir em renovável e, por último, aquilo que sobrar a gente compensar, né? Mas eu queria lembrar que o nosso esforço é muito importante, mas segundo o IPCC, apenas reduzir e mitigar não será suficiente para a gente alcançar a meta de aquecimento de 1,5 graus no planeta que a gente tem aí em pouco tempo. Então, processo maravilhoso, mas a gente precisa entender algumas formas de, depois de reduzir, compensar o impacto que o nosso mercado, e a gente viu 42% das emissões, que ele traz para o planeta. A gente está falando aqui de um mercado de consumo intensivo de matéria-prima para construir, para operar, e a gente precisa saber que, ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, consumindo, a gente está consumindo insumos e serviços ecossistêmicos, que a floresta, que às vezes parece tão longe desse cenário todo que a gente vem trabalhando, das cidades, que a floresta, com a sua biodiversidade, com a sua limpeza de água, de ar e sequestro de carbono, é quem está nos fornecendo. A gente tem que considerar esses insumos também e como é que a gente, que não participa desse mercado, não é o nosso core business, cuidar de floresta e promover biodiversidade, como é que a gente, ao mesmo tempo, pode estar construindo, operando prédios com eficiência e, ao mesmo tempo, estar investindo na conservação dessa floresta. Para isso, acho que a gente precisa entender muito bem esse mercado, quais são os ativos que estão disponíveis no mercado de carbono. E, nesse intuito, acho que o Cláudio, pessoa muito indicada para falar sobre isso, o Cláudio, CEO da Greener Pachamama. Cláudio, por favor, o palco é seu. Excelentíssima manhã para todo mundo. Obrigado, João. Acho que pode colocar já direto na etapa. Para esquentar aqui, eu queria perguntar para vocês se alguém já ouviu falar o que é o plano de retorno e contingência da Amazônia. Alguém já ouviu falar sobre isso? Plano de não retorno? Muito bem. Se a gente seguir do jeito que a gente está até 2030, estaremos vivendo um caos. E, para nós da Greener, o principal ponto não é mais o net zero, e sim o net positive. E de que forma a gente pode auxiliar vocês, né, e toda a indústria e todo o varejo nessa jornada. Muito bem, a Greener é um grupo suíço-americano-brasileiro que vem trabalhar governança e integridade em ativos de biodiversidade. Dentro da nossa etapa, vocês podem ver, é um caminho muito longo, é um mercado, quando a gente fala de ativos ambientais, créditos de biodiversidade, é um mercado extremamente machucado, né, principalmente com os históricos que ocorreram, muito focado em greenwash, em metodologias não sérias, e a gente entrou nessa jornada literalmente para virar esse jogo, né? Então, esse é o nosso trabalho. Quando a gente fala de Greener Pachamama, as palavras de ordem dentro do nosso governo, né, dentro do nosso propósito, a integridade e governança do início ao fim. Como é que começa, né, essa jornada de ativos ambientais e para a gente, literalmente, vocês poderem ficarem tranquilos com relação ao processo de net positive, né, dentro dessa jornada? A gente desenvolveu 10 passos de governança e integridade nessa história. A primeira fase, literalmente, é uma aplicação de uma forte due diligence em documentação diária. Então, aqui é, literalmente, avaliar a cadeia dominial onde a gente vai fazer esse projeto. Todos os projetos da Greener são focados em biodiversidade, floresta nativa, nunca antes tocado. Então, é algo extremamente muito sério. Feita essa primeira fase de avaliação de documentação, a gente entrega essa documentação tanto para a Unesp quanto para a KPMG. Claro, existem os grandes estándares globais dentro dessa jornada de geração de ativos ambientais. O que a gente foi buscar quem entende de Brasil de verdade, quem entende de floresta de verdade, quem responde pela biodiversidade.
Diferente de outros padrões de metodologias globais, a Unesp é especialista em biodiversidade, junto com o professor Iraí Guerrini, a gente desenvolveu esse processo essa metodologia de conservação de floresta. A gente passou mais de um ano certificando e validando todo esse processo junto à KPMG, para não dizer que foi a Unesp mesmo que criou isso do nada, né? Então, isso feito, antes de entrar qualquer tipo de projeto, a Unesp e a KPMG avaliam toda a parte de documentação. Muito bem, a KPMG, para fazer um inventário, ela inicia a primeira fase abrindo satélite. Quando a gente abre satélite, a gente consegue enxergar 20 anos para trás nessa jornada. Né? Isso é extremamente importante para saber se essa área realmente é um bioma nativo, nunca antes tocado. Isso feito, a KPMG entrega o mapa para a Unesp, onde é feito um plano de rota, e a gente vai em loco fazer as medidas, né, e toda a avaliação da biodiversidade. A gente não está falando aqui só de carbono, a gente está falando aqui de 27 serviços ecossistêmicos que representam a biodiversidade brasileira. É algo extremamente focado no solo brasileiro. Muito bem. Em loco é feito diferente de outras metodologias que são tropicalizadas, né, para o Brasil, metodologias europeias, metodologias brasileiras, americanas. A Unesp faz uma avaliação de solo diferente. Ela desce até 1 metro de profundidade para fazer a mensuração de carbono. Diferente de algumas metodologias europeias e americanas, o solo do Brasil é muito rico em relação a carbono. Isso é extremamente importante e essa variável precisa ser considerada quando a gente fala de projetos ambientais de conservação de floresta aqui no Brasil. Muito bem, é feito todo. A gente financiou um aparelho para a Unesp que chama CNC Analyzer, ele faz a queima exata do carbono proveniente em toda a matéria, então a gente colhe amostras de serrapilheira, amostras de folha, amostras de materiais ecossistêmicos dentro dessa jornada, traz para o laboratório, faz a queima, aqui a gente tem a exata quantidade de carbono proveniente na matéria, entrega-se os inventários para a KPMG, onde eles certificam, revalidam a metodologia. Muito bem. Até a etapa 3, a gente já tem a quantidade proveniente de carbono em cada hectare dessa área. Poderíamos muito bem parar por aqui, mas a gente entende que essa camada de governança precisa crescer e aumentar. O que fizemos? Né? A gente embarca esses ativos dentro de um fundo de investimento. A gente entende que o mercado financeiro precisa entender desse jogo. Né? Aqui a gente não está falando sim de um trabalho ecossistêmico, de um trabalho socioambiental, a gente vai chegar nele lá atrás, mas sim, a gente precisa falar de dinheiro, a gente precisa falar que o mercado financeiro entenda dessa jornada. Né? Aqui não é doação. Bom, a gente embarca esses ativos, a gente está falando de 1 tonelada individualizada de carbono. Esses ativos alocados dentro do fundo de investimento, a gente considera eles num formato analógico, porque a gente vai começar a falar um pouquinho mais difícil sobre blockchain, né, de que forma a gente embarca a tecnologia em cima desses ativos para dar ainda mais uma camada de segurança e governança nessa história. Bom, como eu disse, eu já tenho a etapa 1 de documentação da área, eu tenho a etapa 2, que é o laudo e inventário da Unesp, eu tenho a auditoria dentro dessa história, eu embarquei esses ativos dentro de um fundo de investimento, a gente cria um token com essa tonelada individualizada de carbono. Esse token embarcado em blockchain é impossível de ser recopiado, ser revendido. Isso tem uma camada de segurança dentro do ambiente digital que é de extrema importância. Quando a gente fala do ambiente digital, quem garante que o código é aquele mesmo? Né? Aquilo que a gente codou, né, fez de programação, garante. É uma linguagem muito técnica. Sabendo disso, de que forma eu trago isso, né, para um leitor comum, para uma pessoa comum, a gente embarca esse contrato inteligente também por um processo de auditoria, e ele vai dizer que aquele código representa realmente aquela tonelada individualizada de carbono. Bom, com isso a gente tem o nosso GPT, que é o Greener Preservation Token, uma unidade de carbono estocada, numerada e identificada. Quando a gente fala de ativos digitais, diferente de um fundo de investimento, como eu disse, de forma analógica, mas também tem plataformas FEBRABAN dentro de toda essa jornada, que garante a integridade de todo esse passo, a gente também vem para a maior plataforma de ativos digitais do mundo, que
guardam a plataforma de custódia de ativos digitais do mundo, que literalmente custodia as maiores quantidades de ativos digitais do mundo, que é a Fireblocks. Eles estão interligados via API, integração, direto no fundo de investimento. A partir do momento que eu dou baixa nesses ativos, automaticamente eles ocorrem lá. Na etapa 8, a gente precisa voltar para a área. Não voltar para a área para falar de carbono, mas sim falar de um trabalho socioambiental que tem lá. Descobrimos, né, nesse processo maravilhoso, a gente está falando aqui de 200 mil hectares, numa área em Apuí, no centro da Amazônia, um bioma lindo. Nós descobrimos, com um censo que nós realizamos dentro dessa história, 48 famílias que moram lá e que eles atuam com extração de óleo de copaíba. Esse é um trabalho maravilhoso, né? E a gente conversando com eles, a única coisa que eles pediram para nós, eles falaram: mostrem que a gente está aqui, né? Mostrem que a gente tem esse produto. E a gente financia, né, não só todo o trabalho, né, enfim, todo o trabalho de comunicação, marca nessa jornada, mas um trabalho social apoiado junto à Prefeitura de Apuí, onde a gente investe em energia elétrica, internet, saneamento, reformas de escola. Né? Então, é um projeto para os próximos 5 anos de mais de 6 milhões de reais, isso tudo apartado ao projeto, né? Tem uma camada social muito grande. Isso é tudo antes da gente falar da comercialização desses ativos, né, que são complementares à nossa jornada de net positive. Isso feito, quando a gente entra no processo de venda, a gente retorna 5% de toda a geração de volta para eles, que são complementares a outras e demais atividades. Esse projeto ele já está há 3 anos, ele é auditado pela KPMG, então precisa ter auditoria, não é um dinheiro, né, que vai ao léu, enfim, tem um processo de auditoria muito grande nessa jornada e a gente tem muito orgulho desse projeto. Quando a gente fala do processo de venda, e aí, enfim, né, a comercialização de ativos em si, é algo que nós temos bastante orgulho. Falamos bastante aqui em redução, né, de toda a jornada. Eu acho que a gente tem um serviço e um trabalho complementar nessa história, principalmente quando a gente fala de net positive. Como é que funciona essa jornada, e a gente traz governança, traz transparência, que esse ativo é sério, né, que esse processo ele realmente foi realizado. A gente embarca todo o projeto de vocês, de inventário que foi gerado dentro de qualquer um dos empreendimentos, a gente traz isso para a rede blockchain, embarca isso dentro do nosso token. A gente desenvolveu, na rede Ethereum, tem uma tecnologia que ela é utilizada muito para documentação. Então, tudo que você coloca nesse documento ele é intransferível. Ele chama Soulbound Token. É uma tecnologia que a rede blockchain nos permite utilizar, onde ele fica registrado e ele é impossível de ser alterado. Ele fica aberto dentro da rede blockchain, identificado com o nome do comprador e com todo o registro histórico. Então, vamos supor que um empreendimento tenha 5.000 toneladas de carbono para compensar, queira fazer a aquisição dentro de todo esse processo, eu embarco o inventário de emissões que foi gerado dentro desse Soulbound Token e carrego todas as informações provenientes desde a etapa 1 até os 5.000 dentro desse único certificado. Então, é um certificado único que carrega todas as informações, ele é pessoal e intransferível. Com essa jornada, a gente literalmente eliminou qualquer possibilidade de greenwash nessa história. Então, temos muito orgulho disso, né, nessa jornada net positive, é literalmente trazer um pouquinho da floresta, né, e todo o trabalho de ecossistema e conservação de biodiversidade que a gente tem feito. Acho que é isso aí, João. Algo mais? Perfeito. Estamos aí abertos para dúvidas. Fui o último, estou à disposição para dúvidas.